A gente vai fazer aqui mais uma aula da série Interpretando Frases em Inglês. O objetivo dessa aula é te fazer mais presente para as estruturas do inglês. Por isso eu separei essa frase aqui, bem rica em estruturas, com bastante coisa legal para a gente analisar em cima dessa frase. Ela é um pouco menor do que geralmente as frases que eu trago no Interpretando Frases, mas vale a pena. Tem bastante estrutura importante aqui nessa frase que vai te ajudar muito. Tudo bem? Então vamos começar aqui. A frase que eu separei hoje é: Is there some place you're trying to get to? Vou ler mais uma vez. Is there some place you're trying to get to? Que significa, tem algum lugar que você está tentando chegar, ou tem algum lugar que você está tentando ir, tem algum lugar para o qual você está tentando ir? Olha só o que está acontecendo aqui. Ele começa logo no começo com esse is there, que eu traduzi como tem. Só que olha só o que está acontecendo aqui. Existe a estrutura do inglês there is, que significa que algo existe, que algo há. Por exemplo, se eu quero falar que existe uma criança aqui, eu vou falar com essa estrutura. Olha só. There is a child here, que significa existe uma criança aqui. Posso traduzir também como há uma criança aqui. Tem uma criança aqui. É porque a gente usa diferentes palavras para expressar essa ideia de existência no inglês, né? A gente usa o existir, o haver, o ter. A gente usa o ter, que na origem dele era uma coisa de posse, para poder falar que existe. Então, se eu quero falar, por exemplo, que tem uma xícara na minha mesa, a gente usa o ter para isso, né? A gente usa o verbo ter, que na origem era posse, para falar essas coisas. Então, a gente tem o ter, o haver, o existir. Em inglês, a gente usa o there is para expressar essa ideia de existência, tudo bem? Então, a forma como você vai traduzir esse there is não importa tanto, o que importa mesmo é a essência da frase, você entender que ele está falando que há alguma coisa, que existe alguma coisa. Então, cuidado com isso aqui, ó. Alguns estudantes, principalmente no começo, às vezes falam algo assim, ó, have a child here, que significa tem uma criança aqui, né? Que na cabeça do estudante era para significar tem uma criança aqui. Só que isso tá errado porque você tá tentando usar a ideia do ter traduzido para o inglês, né? Para have, que o have mesmo é o ter de posse. I have a car, eu tenho um carro. Só que você não pode usar o have para falar de existência em inglês. Por isso isso aqui é proibido. Jamais use isso, beleza? Sempre use there is para falar que alguma coisa existe. Só que, na nossa frase original, não está escrito there is. Está escrito is there. Por que está invertido? Por que está ao contrário do que eu estou te explicando? Porque é o seguinte, quando eu uso there is, é para afirmar que existe alguma coisa. Para afirmar, ó, tem uma coisa aqui. Agora, para você perguntar, tem uma coisa aqui, você tem que mudar a entonação da frase, igual a gente muda a entonação da frase no português, mas você muda também a estrutura. O there is vira is there quando você está perguntando. Is there a child here? Tem uma criança aqui? Olha só, eu estou perguntando, eu não sei se tem, eu estou perguntando. Existe uma criança aqui? É por isso que nessa frase apareceu is there invertido. Porque você está perguntando se tem algum lugar que você está tentando chegar, né? Que a gente vai continuar na frase, vai chegar lá. Então, vou colocar aqui mais um exemplo, olha só. Deixa eu pensar. There is a tree in your garden. Que significa, existe uma árvore no seu jardim, tá? There is a tree in your garden. Perceba como eu traduzi o there is como existe, como há, tô falando de existência. Posso perguntar para você, cara, tem uma árvore no seu jardim? Perguntando assim, is there a tree in your garden? Ok? Perfeito, pessoal? Tem uma árvore no seu jardim? Há uma árvore em seu jardim? Aqui é uma pergunta. Então vamos lá.
Is there, existe a some place. Some place significa algum lugar. Vou te mostrar por quê. A gente usa a palavra some para falar de algum de alguma coisa. Vou colocar aí embaixo, tá? Algum de alguma coisa. Por exemplo, se eu quero falar de algum dia, someday. Foi até conectada essa palavra, né? Se transformou em someday, que significa algum dia. Por exemplo, algum dia a gente vai se encontrar de novo. Someday we will meet again. Eu posso falar também como, por exemplo, something, que significa alguma coisa. Olha só, a palavra thing significa coisa, perfeito? Então, someday, algum dia. Something, alguma coisa. E existe, por que não, some place, algum lugar. Algumas pessoas também escrevem essa palavra junto, someplace, dessa forma aqui. Mas o original é separado, e ainda é considerado correto você colocar separado, apesar de que bastante gente na língua informal já está usando junto. Então, no dicionário você talvez até encontre junto, someplace. Mas saiba que na origem é separado. Se você for ler um livro, por exemplo, um livro que vai ter linguagem técnica, for ler um livro que vai ter a língua técnica mesmo formal, você vai perceber que lá vai estar separado, perfeito? Então, quando eu pergunto para você, is there someplace, tem algum lugar you're trying to get to? Olha só, vamos falar agora desse bloco you're trying, que a gente pode associar ao você está tentando. Olha o que está acontecendo aqui. Quando eu falo assim, you are trying, eu estou querendo dizer, você está tentando. Por quê? Na origem, esse try usa o verbo, aqui ó, to try, que significa tentar. Só uma pontuação aqui, que eu sempre vou fazer essa pontuação. Quando eu for apontar os verbos na forma padrão de dicionário, só para indicar para você que aquilo é um verbo, eu vou colocar o to antes, tá? To do, fazer, to go é ir, to be é ser, to try, tentar. Então, o try foi transformado para trying, com esse ing no final. Todos os verbos do inglês possuem a sua forma ing. Do fica doing, go fica going, be fica being, try fica trying. Tem vários usos dessa forma ing, tá? É usado em bastante contextos e estruturas e tipos de frases diferentes. Mas agora eu vou te mostrar um deles, que é para expressar que você está fazendo aquela coisa agora. O ing pode ser usado para expressar que você está fazendo aquela coisa agora. Então, you are, que é você está, perfeito? I am, eu estou. You are, você está. He is, ele está. She is, ela está. Não esquece dessas pessoas, tá? Você conhecer essas pessoas é importante. Que é, na verdade, a primeira coisa que você aprende quando você começa a estudar inglês. As pessoas e o to be. Então, corre atrás daqui do vídeo do meu canal, que chama Entenda as pessoas e o verbo to be. Eu vou colocar ele como recomendado aqui em cima do canal do YouTube também, perfeito? E aí você consegue dar uma olhadinha para poder aprender essas pessoas. You are é uma dessas pessoas, que é você. Você está. You are. You, você. You are, você está. Então eu posso usar o you are junto com esses verbos no ing para falar que você está fazendo qualquer coisa. Se eu quero falar, por exemplo, que você está dormindo, eu vou falar you are sleeping. Na verdade, você está dormindo não faz muito sentido, né? Porque a pessoa não vai estar me ouvindo. Vou colocar assim, ó, you are dreaming, que é você está sonhando. Se eu quero falar que você está estudando, o que você está agora, você está estudando, eu vou falar you are studying. Você está estudando. Vou falar aqui que você está jogando. Imagina que você está jogando videogame. You are playing. Você está jogando. E o que aparece nessa frase é you are trying, que é você está tentando. Só que outra pontuação. You are foi colocado you're trying. Então, isso aqui, pessoal, you are, é a mesma coisa que your, dessa forma aqui. A única diferença é que está contraído. Ou seja, está colocado como se fosse a língua falada, que a gente contrai as coisas. A gente não fala
para você. A gente fala pse, ou fala para você, ou fala pro você. No WhatsApp você coloca PVC, uma coisa assim, bem contraído mesmo. Toda a língua falada sofre contrações quando você está contraindo a sua língua, porque você quer deixar ela mais dinâmica, mais prática na língua falada. E a mesma coisa acontece no inglês. I am, se você conhece, vira I'm, tá? You are vira your, igual tá aparecendo aqui. Então, todos esses casos eu poderia ter escrito com your, assim, ó. You're dreaming, você está sonhando. You're studying, você está estudando. You're playing, você está jogando. You're dreaming, you're studying, you're playing, you're trying. Sem diferença, só tá contraído. So, is there, tem, existe, someplace, algum lugar. You're trying, você está tentando. Opa, você já pode ter sentido falta de alguma coisa aqui. Is there someplace, tem algum lugar. You're trying, você está tentando. E esse que ficou perdido aqui? Eu não tenho que fazer uma conexão com um que aqui em cima para poder conectar essas duas coisas? Pois é, em inglês até existe uma palavra que faz essa conexão, que é o that. O that faz essa conexão na origem. Então, se eu falo, por exemplo, is there some place that you're trying? O que eu estou falando é, tem algum lugar que você está tentando? Então, o that até existe, mas olha só, em inglês ele não é obrigatório. Tem casos em que ele é omitido, isso vai acontecer mesmo. Então, eu falar, is there some place that you're trying? E tirar o that, is there some place you're trying? É a mesma coisa. Eu fiz uma aula aqui no canal mostrando quais são os casos em que você pode omitir o that ou não pode, como ele funciona. Você pode assistir essa aula também, clicando aqui em cima, vai aparecer como recomendado no YouTube, tá bom? Só lembra disso, esse that até existe para fazer a conexão, mas ele não é obrigatório sempre. Então, às vezes ele vai ser omitido, aqui foi omitido, nada muda na frase, o sentido ainda é o mesmo, tá? E ele termina assim, you're trying to get to, que significa tentando chegar. Olha só que interessante. Vamos trabalhar agora, pessoal, em cima do to try, que significa tentar. Sempre que você quer falar que você vai tentar fazer outra coisa, por exemplo, eu vou tentar estudar, tentar jogar, tentar dormir, tentar comer, ou seja, tentar e uma outra ação depois do tentar, você tem que conectar essa outra ação com to. Por exemplo, eu vou falar aqui que eu estou tentando estudar. I am trying, igual apareceu lá em cima com you are trying. A diferença é que aqui eu estou falando de mim, então fica I am trying. Eu estou tentando estudar. I'm trying to study. Olha só, conectei a segunda ação com o to. I am trying, não posso falar tentando estudar como trying study. É trying to study. Vai significar estou tentando estudar. Se eu falo que eu estou tentando dormir, I am trying to sleep. Estou tentando dormir. Agora eu vou falar que eu estou tentando correr. I am trying to run. Estou tentando correr. Ou seja, vai colocar uma segunda ação depois do try. Coloca o to. E qual é a ação que aparece nessa frase? Trying to get to. Cuidado com isso aqui. O que acontece? Existe, pessoal, o verbo to get to, que significa ir para algum lugar. Vai aparecer dessa forma, get to. Perfeito? Vinícius, por que é get to e não só get? Existe até o verbo to get. Get significa você ficar de algum jeito. Get pregnant, ficar grávida. Get sick, ficar doente. Get rich, ficar rico. Só que aqui não é get. É get to. Você tem que entender o bloco. Guarda o bloco get to inteiro e aceita que esse bloco vai aparecer assim, junto. Perfeito? E aí você sempre vai colocar o lugar que você está tentando chegar depois do get to. Então, por exemplo, se eu falo para você que eu estou tentando chegar no parque, eu vou falar I am trying, vou colocar I am, tá? Contraído. I'm trying to get to the park. Estou tentando
chegar no parque. Vou falar para você agora que eu tô tentando chegar no trabalho. I'm trying to get to work. Tô tentando chegar ao trabalho. Chegar ao trabalho ou chegar no trabalho. Ou seja, ir pro trabalho, ir pro parque, chegar no trabalho. Você pode traduzir como ir, como chegar, ir até, não importa como você vai traduzir aqui. É só a ideia de você tá indo ali na direção, querendo chegar naquele lugar. Perfeito? Vinícius, eu não poderia usar simplesmente go? Poderia. Mas a língua é viva justamente por causa disso, porque nunca existe uma só forma de falar alguma coisa. Você sempre vai entender que existem diferentes formas de falar alguma coisa. E eu posso falar pra você, eu tô tentando ir pro trabalho, ou eu tô tentando chegar no trabalho, ou então eu tô tentando ir até o trabalho, ou então eu tô tentando ir trabalhar. Ou seja, tem formas diferentes de dizer a mesma coisa. E get to é muito parecido com go em alguns sentidos, como você tá vendo aqui. Eu poderia falar I'm trying to get to the park, falar I'm trying to go to the park. Go to the park. Tô tentando ir pro parque. Tá tudo bem. Mas eu tô te mostrando que também existe o get to com a ideia de ir pra algum lugar, tá? Então, associa dessa forma aqui, ó. Get to é traduzido como nosso chegar, ele pode ser entendido como ir pro lugar e tudo mais. E como que ele apareceu? Aqui apareceu dessa forma aqui, ó. Tem algum lugar. Is there some place? You're trying to. Você está tentando. Get to, chegar. Tá vendo como get to apareceu aqui sozinho? Ele significa justamente a ideia do chegar nesse lugar, chegar em algum lugar. Vinícius, então eu posso colocar esse to aqui sozinho lá no final? Tranquilamente, ele faz parte do get to. É o bloco get to. Tá bom? Talvez você nunca tenha percebido, mas isso acontece com outros verbos que você já conhece e sabe usar. Por exemplo, você conhece o come from? To come from significa vir de algum lugar. Por exemplo, se eu quero falar que eu venho do Brasil, eu vou usar come from. Se eu quero falar que eu venho de São Paulo, eu vou usar o come from. Então, por exemplo, assim, ó. I come from Brazil. Eu venho do Brasil. Agora, se eu quero falar que o Brasil é o país de onde eu venho, eu vou falar Brazil is the country I come from. Brasil é o país de onde eu venho. Ou seja, come from é o bloco, ele deixa ele aparecer junto ali, não tem problema nenhum. Come from tá com from lá no final sozinho. Perfeito? Mesma coisa aqui, que apareceu na frase que você viu. O que acontece? Nesse caso, eu coloquei o lugar de onde eu vim logo depois do come from. Nesse caso aqui, o lugar de onde eu vim veio lá no começo. Então, o come from ficou isoladão lá no final. Mas eu não posso omitir o from só porque ele ficou isoladão lá no final. Mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, se eu falo que I'm trying to get to work, coloquei o work depois do get to. Get to work, chegar no trabalho. Nesse caso, ele colocou aqui o someplace logo no começo da frase. Então, o get to ficou isoladão aqui. Tudo bem? Então, eu espero que o que você viu nessa frase tenha te trazido clareza sobre essas estruturas. Vamos ler mais uma vez aqui. Is there some place you're trying to get to? Tem algum lugar que você está tentando chegar? Tem algum lugar para onde você está tentando ir? Existe algum lugar para o qual você está tentando ir? Tudo bem? Pode traduzir dessas diferentes formas, mas eu espero que você tenha visto, que você tenha entendido e tenha visto as estruturas do inglês. Espero que o conhecimento que você viu nessas estruturas aqui te ajude a entender os seus próprios estudos na sua própria realidade. Tudo bem? E que isso te traga mais clareza dentro dos seus próprios estudos, que isso te ajude daqui pra frente. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram,
esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacada de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.